Na semana em que ficamos sabendo que o Brasil vai de mal a menos mal, uma reunião sobre direitos da Amazônia em Brasília quase vira guerra intertribal. O índio Caiapó disse que os índios nem sempre estão com a razão e foi atacado por outros Caiapós. Médicos americanos nem sabem como, mas descobriram que ervas cultivadas na China servem para salvar pessoas com câncer de próstata. O prefeito Celso Pitta depôs na Câmara dos Vereadores e negou tudo o que foi dito contra ele. No dia seguinte, Miceia Pitta voltou à carga e repetiu tudo. O governo do Paraguai escapou de nova tentativa de um golpe militar. Os golpistas foram dar tiros de tanque no Congresso Nacional, logo depois se renderam. Estas imagens impressionaram não só ao presidente Fernando Henrique. Moradores de duas favelas de Copacabana desceram do morro, fecharam o trânsito e apedrejaram carros e ônibus. Eles protestavam contra as mortes de 5 rapazes acusados pela polícia de serem traficantes. Agora, o presidente quer acelerar a criação de um organismo federal para atuar junto com os estados no combate à violência urbana. Bem-vindos ao Globo News Painel. Violência é o assunto que mais preocupa, assusta e consome a todos nós brasileiros. Na semana que se encerra, a violência foi o tema de todos os dias, do quebra-quebra promovido por favelados em Copacabana ao assassinato de um torcedor de futebol em São Paulo. Provavelmente a violência vai ocupar bom lugar de destaque na semana que vem também. E para discutir o que o governo, e não só o governo, quer fazer para frear um pouco a violência, é que temos hoje no estúdio, aqui no Rio, o antropólogo Rubens César Fernandes, diretor do movimento Viva Rio, uma organização não governamental. O professor Cláudio Beato, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o psicanalista Francisco Daut. Em São Paulo está o jornalista Alberto Helena Júnior, colunista do Diário Popular. Nós começamos fazendo a primeira pergunta ao antropólogo Cláudio Beato. Mais um organismo para combate à violência, ou o que seja a definição desse organismo, vai adiantar? Nós já temos polícia, nós já temos justiça, nós já temos leis, nós temos todo tipo de organização. Precisa de mais uma? Na realidade, depende um pouco da função que ele vai cumprir. Eu acho que é importante o governo federal participar junto aos estados, talvez não no sentido de procurar repetir aquilo que os estados já fazem, no sentido de equipar e aprimorar as polícias, mas fundamentalmente no sentido de dar suporte para, enfim, avaliar formas e programas de controle à violência que estão sendo bem-sucedidos e principalmente, eu acho, no financiamento de pesquisas na área de violência, que hoje é muito importante. Me parece que um dos problemas... Cláudio, desculpe interromper, é justamente aí que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Quer dizer, uma das razões de nós termos convidado você a vir hoje aqui ao programa é o fato de que você está desenvolvendo um trabalho junto com a polícia em Minas Gerais. Que tipo de trabalho é esse? É verdade, é uma experiência pioneira de cooperação entre a universidade e a Polícia Militar de Minas Gerais, no sentido de fornecer para a polícia instrumentos mais adequados de como lidar com informações. As polícias, em geral, elas produzem muitas informações e não sabem como essas informações podem orientá-las no planejamento das ações e estratégias. Então, o que a universidade está fazendo nesse momento, através desse projeto específico, é um projeto de geoprocessamento da criminalidade e violência em Belo Horizonte. O que significa geoprocessamento? Geoprocessamento significa que hoje nós temos mapeados por endereço todos os crimes que acontecem na cidade de Belo Horizonte, que são registrados pelo telefone 190. Ou seja, nós podemos identificar aonde eles ocorrem, a hora em que eles ocorrem, o dia da semana e o mês. Com base nessas informações, a polícia passa a orientar as estratégias de uma forma bastante focalizada, ou seja, ela não sai como tradicionalmente andando quase que aleatoriamente pelas ruas. Não, ela sabe o lugar onde ela vai agir, os horários, os dias da semana. Rubem, o Viva Rio foi um movimento que atraiu muita atenção da mídia desde que ele foi fundado, algum tempo atrás, e parece ter obtido alguns resultados. Hoje, pelo menos, o Rio de Janeiro, que tinha a péssima reputação de ser a cidade mais perigosa do Brasil, perdeu de longe para São Paulo. O Viva Rio aprendeu também, da mesma maneira que Belo Horizonte, a cooperar com a polícia, esse tipo de... Qual foi a experiência de vocês? Isso eu acho fundamental, que a polícia não fique isolada, não é isso? Seja como vitrine para jogar pedra, seja como uma esperança, chama a polícia. Tem muito mais gente a contribuir para a segurança.
vários níveis de cooperação. Um deles, que a gente tem se envolvido muito no último ano, é no campo do controle de armas de fogo, né? Que eu acho que é um dos temas fortes. A gente fala muito de droga, acha que a arma segura a droga, protege a droga, vem atrás da droga, e não percebe que o comércio de armas, né, e o descontrole no uso das armas é um tema em si, é diferente da droga, é outra temática, entendeu? São outros produtores, são outros comerciantes, eles se cruzam, se encontram, mas é outro tema. Então a gente trabalhou muito nesse tema ano passado, e aqui no Rio, com certeza, essa colaboração entre a polícia e os movimentos sociais, inclusive o Viva Rio, e institutos de pesquisa também, como o ISE, foi muito importante. Uma das coisas que a gente fez foi informatizar, né, o depósito das armas que são apreendidas pelas polícias no Rio, e que são milhares. Só ano passado, mais de 10 mil armas apreendidas. Então, informatizar isso permitiu criar uma base de dados onde você finalmente começa a perceber que armas são essas, onde são produzidas, não é? E ter um mapa um pouco dessa... Se eu puder cruzar um pouco o que eu ouvi de vocês dois agora, a experiência de Minas Gerais, da cooperação entre a universidade e a polícia, a experiência do Rio de Janeiro, da cooperação de uma organização não governamental e a autoridade policial. O que me parece claro é o seguinte: apesar da gente estar tão preocupado, tão consumido pelo problema da violência, nós estamos ainda na fase inicial, ou seja, de detectar o que é a violência. Por um lado, a informatização de um banco de dados sobre armas. Por outro, a polícia aprendendo a saber, afinal, que tipo de crime ocorre e onde ocorre. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, eu acho que hoje um dos principais problemas que, enfim, os gerentes de segurança pública, de uma forma geral, enfrentam é justamente a falta de informação. Muitas vezes eles são pautados pela mídia, ou seja, por aquilo que acontece e chama atenção para a televisão, justamente por não ter essa base de informação. Quer dizer, quando acontece um crime hediondo, eles reagem. Aí, exatamente. Não só a polícia, como todo o sistema de, vamos dizer, todas as organizações do sistema de justiça tendem a reagir muito pelo que a mídia coloca para eles. Agora, você ia dizendo há pouco, a polícia, quando ela vai agora em Belo Horizonte atender a um chamado, ela já tem uma boa ideia do que está acontecendo, mas essa não é justamente a função de qualquer xerife local? Não, veja bem, ela não vai apenas atender um chamado, ela vai antes das ocorrências acontecerem. Na medida em que você identifica os locais em que eles ocorrem, ela pode agir proativamente. Ou seja, tradicionalmente a polícia ela apenas responde aos chamados e sai correndo, vamos dizer, atrás do que está acontecendo. A ideia é se antecipar um pouco. Isso tem a ver com aquele policiamento ostensivo que antigamente se falava, que os policiais andavam pelas ruas, às vezes o Cosme e Damião juntos. Criavam um trilaço com a comunidade. Uma parte importante envolve justamente esse relacionamento com a comunidade. Mas eu acho que outra parte, na verdade, envolve uma estratégia, eu acho que voltada para um policiamento orientado para problemas, ou seja, ele procura identificar o que está acontecendo em cada área e, a partir disso, agir, inclusive mobilizando a própria comunidade, muitas vezes para a solução desses problemas. Esse é um passo que está começando agora, ou seja, como a polícia ela pode agir, de certa forma, para catalisar, né, na medida em que ela tem essas informações, consegue detectar claramente, né, ela pode, então, se mobilizar junto com a comunidade para solucionar problemas. Muitos desses problemas, inclusive, não são problemas que a polícia vai conseguir resolver. Rubem, por favor. Pois acho que isso é fundamental. Quer dizer, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, não é? Quando fala da mídia, é porque já aconteceu, já impactou, já a emoção, já a acusação sempre é quem é o culpado, né? E são sempre dois culpados, o bandido e a polícia. Então é uma história que se repete. O que o Beato está dizendo é um policiamento preventivo, um policiamento que chega antes, porque os fatos são repetitivos. Né? Se repete, os mesmos locais, os mesmos telefonemas, as mesmas circunstâncias, porque ali é problema, gerador dos fatos. Né? Então, lidar com os fatos, com os problemas, né, significa ter uma agenda de trabalho. Aquela esquina ali é problemática, tem sempre aquela praça, né? Aquele canto tem ali. Então, como resolver o problema daquela esquina? Rubem, especificamente no caso do Rio, que você conhece com tanta profundidade, uma cidade que todos nós aprendemos a conhecê-la, ela é até cantada com essa presença tão marcante entre a favela e a afluência. Como que seria, então, no Rio,
esse tipo de policiamento preventivo? É exatamente disso que eu estou pensando, de Copacabana, não é? Porque depois que ocorre o tiroteio, ele é aleatório, de repente ele acontece. Acontece aqui em outro bairro, Santa Teresa, Morro dos Macacos, está sempre em algum lugar para acontecer. Depois que aconteceu, aí pronto, é tiroteio, não é? Aí pode ser pior ou menos pior, ou menos mal, mas você já está dentro do problema. E aí já não tem boa solução. O problema já é em si péssimo, não é? Uma estratégia seria justamente chegar antes do tiroteio. Significa uma estratégia de policiamento de favela, né, que claramente passe o recado para todos os envolvidos, bandidos e policiais, que tiroteio não compensa. Botou tiroteio, isso vai prejudicar a todos, entendeu? Uma estratégia de prevenção. E aí houve já iniciativas no ano passado aqui, uma chamou-se Mutirão pela Paz, depois de tempo de desenvolvimento, elas acabaram não se realizando plenamente. Eu acho que está mais do que na hora de termos uma estratégia clara de prevenção. Isso significa policiamento regular de favela. Pois é, eu quero entrar nisso, Cláudio, já passar a bola para você, para ver como é que a experiência em Belo Horizonte está andando, mas é uma curiosidade quase que pessoal minha. A gente lê tanto na mídia, tanto na imprensa, nós da mídia estamos acostumados a dizer que há setores no Rio de Janeiro onde a polícia não entra mais. São territórios praticamente nas mãos do crime organizado. Eu gostaria que você esclarecesse. Não, ela entra e sai. Ela entra sempre. Ela entra quando quer. Ela entra com muita frequência, entendeu? Só que são territórios dominados, sim, por grupos armados. Não é? Mas no caso de Copacabana não foi justamente a entrada da polícia que causou o problema? Não, ela entra e se entra. Não é? Naquela favela ali, por exemplo, há 4 postos policiais. Não é? Só que com efetivos muito pequenos que não chegam realmente a policiar toda aquela área. Então há ali grupos armados que continuam a controlar a maior parte do território. Então a polícia entra, só que entra e sai. Entendeu? E cada entrada da polícia, sobretudo quando há confronto, ela é geradora de muita instabilidade, muita insegurança, muito medo. Então ela entra, ao invés da chegada da polícia ser uma chegada da segurança, do sentimento de segurança, é uma entrada que gera insegurança, inclusive na própria polícia. Ela entra cheia de medo, porque é cheio de risco esse trabalho. A própria polícia é muito vitimada pela ausência de uma estratégia de policiamento permanente em favela. Cláudio, Belo Horizonte. Com relação a esses locais que recorrentemente apresentam problemas, uma coisa que a gente fez através de um software desenvolvido pela nossa equipe, o pessoal da área de estatística, eles desenvolveram um software de localização dos locais que são, vamos dizer, estatisticamente comprovados como locais que são recorrentemente dão problemas. Né? É interessante que nós temos 85 favelas, apenas 6 apresentam esses problemas recorrentemente. Tá? São problemas, nessas 6 favelas, são problemas muito vinculados à questão, uma coisa que em Belo Horizonte tem, aqui não tem tanto no Rio, que é a questão do tráfico de crack, né? Que envolve muita disputa de gangue, que a gente chama de violência sistêmica, né? Disputa de gangue, acerto de contas. Né? Agora, veja bem, de um universo, né, de 80 lugares, a gente consegue reduzir, vamos dizer, se eu tivesse que estabelecer prioridades, seriam esses 5 locais. Né? E aí sim você começa então a tentar entender por que é que acontece naqueles locais e não em outros. Né? Muitas vezes isso envolve, por exemplo, a atuação, coisa que ainda não acontece no Brasil, mas a mobilização de outros setores da prefeitura, como por exemplo a saúde. Né? O que acontece? Justamente isso que a polícia, quando sobe para lidar com traficantes, ela está, como se diz, enxugando gelo. Ela não vai resolver aquele problema. Né? Então, o que tem mostrado, que a literatura tem mostrado que é mais bem sucedido, inclusive, está mais no âmbito da saúde. Né? Na verdade, quem tem que subir são agentes de saúde para tratarem de viciados, além, é claro, de você manter a ordem através com relação aos traficantes. Ou seja, você tem, quando você identifica claramente, aí você tem que começar justamente a segunda parte, que é tentar compreender claramente por que acontece naqueles lugares e não outros. Certamente, o Rio de Janeiro parece que são 500 favelas, certamente não são as 500 que estão problema, ou seja, não tem a ver com a questão das condições sociais per se, né? Tem a ver com o fato de que alguns lugares realmente são mais complicados. Por que é que eles são é que é questão. Nós preparamos alguns números baseados numa pesquisa realizada nas principais capitais do país pelo Núcleo de Estudos da Violência na Universidade de São Paulo. Esses números mostram que a violência é a maior preocupação de nós brasileiros. Vamos dar uma espiadinha neles. 93% dos entrevistados acham que a violência aumentou nas suas cidades. 35% testemunharam pelo menos uma agressão física nos últimos 12 meses e 13% assistiram a um assassinato. No Rio, 45% das pessoas deixaram de circular por alguns bairros ou ruas da cidade. Em Recife,
41% mudam o trajeto da casa para o trabalho. Em São Paulo, 20% também fazem o mesmo. 88% dos entrevistados acham que as autoridades precisam agir com mais rigor contra a violência, mas apenas 13% aprovam os grupos de extermínio. O que um psicanalista tem a dizer sobre esse medo do brasileiro? Acabou a ideia do brasileiro homem cordial? O brasileiro homem cordial é um mito muito interessante. Eu acho que ele ajuda a gente. Eu acho que um mito tem uma função de marketing. Você pode implementar a ideia através de um mito. Mas a violência, o medo da violência, a violência é uma coisa tão entranhada na vida da gente que parece só aparecer quando surge um tiroteio em Copacabana, mas isso não é nada disso. A violência é inerente ao ser humano desde sua existência. Ela sempre teve, ao longo dos milênios da nossa espécie, essa função de punição ou predação. Às vezes essas funções se misturam. Então, é interessante esse tiroteio de Copacabana, porque ele pareceu ser uma violência de punição. A violência de punição, de retaliação, vingança, diferente daquele assalto e a violência de punição se mistura muito na predação com essa história de demarcações territoriais. Né? Eu estou querendo pegar a violência como um problema de segurança pública. Você está colocando a violência aqui também como uma questão da relação entre seres humanos. Agora, você está dizendo que o problema de segurança pública começa dentro de casa? Mas começa, claro. Olha só, nós temos aqui... O que acontece é o seguinte, você é antropólogo, né? Você é sociólogo, né? Então, eles são muito mais macro e eu sou muito mais micro, que sou psicanalista. O microcosmos da nossa cabeça e das nossas inter-relações pessoais é uma metáfora legal pra caramba para você entender o que acontece no macrocosmos. Né? Você tem uma organização, a democracia tem até uma coisa engraçada, que ela tem 3 poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo, e nós, segundo Freud, teríamos 3 instâncias brigando dentro da cabeça, como ego, id e superego. Um desconfiando do outro, um vigiando o outro. Francisco, agora que o Freud entrou para tentar explicar tudo, nós temos sido assistidos até agora no estúdio de São Paulo pelo meu colega Alberto Helena Júnior, que é um bem conhecido habitante de São Paulo, hoje a recordista de violência e criminalidade no mundo, talvez, Alberto. Você vai falar um pouco mais depois, quando o programa prosseguir, sobre um outro problema que nós já abordamos e que vamos entrar nele com mais calma, que é a questão da violência organizada nas torcidas organizadas de futebol. Mas antes, Alberto, eu queria era ouvir um pouco como que você, habitante de São Paulo, se sente num lugar desse. Bom, São Paulo, o que acontece é o seguinte, em geral, como no caso de Copacabana, a violência explode na zona urbana, habitada ou transitada pela classe média, pelas classes mais bem aquinhoadas, né? Aí a coisa ganha vulto, aparece na televisão, vai para o jornal e todo mundo começa a discutir, debater a questão da violência. Mas a violência em São Paulo, gente, ela é permanente, é rotineira, né? Numa periferia que é um verdadeiro cinturão de miséria em torno de São Paulo. Vocês dão um cálculo, se você pegar um carro ali na altura de Vargem Paulista, Itapevi, vai até Osasco, é uma grande Calcutá que nós estamos ali. Tudo a 2 passos da cidade. Essa gente vive numa zona conflagrada, diariamente, morte, assalto, briga, tudo que você possa imaginar permanentemente. Eu acho que o grande problema é que essa questão da violência ela não está sendo discutida em todos os seus aspectos, como nós estamos fazendo aqui com a mesa aberta com pessoas de vários segmentos, né, do pensamento, né, do brasileiro, para poder discutir isso, para levantar onde estão fincadas as diversas raízes dessa violência e como fazer para extirpá-las. Né? Alberto, deixa eu interrompê-lo só um instante. O Rubens justamente representa, que está sentado conosco aqui no Rio de Janeiro,
ele representa justamente um movimento não governamental dedicado a tentar resolver com as autoridades, ou além das autoridades, ou apesar das autoridades, a questão da violência. Era sobre isso que você estava pedindo a palavra para comentar, quando o Alberto dizia que não via um movimento social? Não, já passou, foi até antes. Várias observações aí rapidinhas. Primeiro, medir um pouco as coisas. São Paulo não é a cidade mais violenta do mundo. Colômbia é bem pior. Bogotá, Cali, Medellín, os níveis são 3 vezes piores ou 4 do que São Paulo. Outra observação, aí eu não conheço São Paulo, né? No detalhe. No Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, nas zonas pobres do Rio, não se assalta. O assalto, o furto, o roubo é mínimo. O que se faz é matar e lesar, lesões corporais. A violência, a resolução dos conflitos pela agressão física, aí sim. Mas a regra do meio, inclusive, inibe bastante o furto e o assalto. E qual a experiência de Belo Horizonte, imediatamente ligada a isso que o Rubem acabou de dizer? É muito parecido, essa distribuição espacial de crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa é muito parecido, né? Em geral, crimes contra a pessoa tendem a ocorrer justamente nos lugares mais pobres, nas vizinhanças mais... Faz que crimes contra o patrimônio, justamente com uma questão de oportunidade, eles mudam de local. Mas eu queria comentar um pouco essa ideia do Heleno, que eu acho interessante, que é um dos aspectos dramáticos, eu acho, da questão de segurança pública no Brasil, que é quando ela se torna um problema público, né? E aí ele chamou atenção, de fato, para um problema que eu acho que é muito recorrente na nossa cultura política, que é o fato dela se tornar um problema público quando ela ultrapassa uma certa barreira de classe. Ou seja, no seu dia a dia, as camadas mais desfavorecidas da população convivem com a violência de uma forma extremamente dramática há muito tempo. No entanto, isso se torna objeto de mobilização das autoridades não apenas quando a vítima é alguém de classe média alta, ou acontece em algumas regiões mais, enfim, onde você não esperaria. E aí existe um aspecto da desigualdade em relação à distribuição de segurança que é extremamente importante. Que quase ninguém fala quando se refere à questão da desigualdade, que é a desigualdade na provisão de segurança. Se você hoje for um morador de algumas favelas do Rio de Janeiro, provavelmente você deve ter 100 ou 150 vezes mais chance, como a gente já mensurou lá em Belo Horizonte, de morrer por homicídio, né, de ser vítima de homicídio, do que um morador da Zona Sul de uma certa classe, de uma certa faixa de idade. Né? Esse é um dos aspectos mais dramáticos, ou seja, a segurança está desigualmente distribuída. Porque quem pode se protege, e quem não pode, de certa forma, fica aí... No Rio de Janeiro, em torno de 15 vezes mais chances. De um morador de uma área menos favorecida. Isso, do que nas áreas mais favorecidas. Agora, um outro aspecto do que foi dito, eu acho que a observação da necessidade de movimento, né? Eu acho que, de fato, é inegável, quando bate na classe média, quando bate nos grupos abastados, há a reação. Porque eles têm mais acesso também à informação e à opinião, não é? Agora, é importante que, no Brasil, a gente tem visto, no Rio de Janeiro, com certeza, uma resposta a essa agressão que aproxima as classes, entendeu? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem predominado um movimento no sentido de integração da cidade, cidade partida de Suzane, né? E aí vem a resposta, é preciso de alguma maneira integrar a cidade. Aí favela bairro, diz a prefeitura. Então esse conceito de que a resposta seja uma aproximação, uma integração, acho que isso é uma coisa positiva demais que a gente tem, porque em outras regiões do mundo, ao contrário, você tem visto um movimento inverso. Né? E vamos lá, vamos acabar com eles, aí cerca, mata, guerra. Né? E a nossa reação não tem sido, eu acho, do pior estilo, do estilo de agravar ainda mais, que aí talvez haja um pouco da cordialidade mitológica nossa que tem ajudado nesse sentido. Mas existe também uma questão que é uma tentativa de você levar justiça a quem não estava tendo acesso, não tendo acesso à segurança e não tendo acesso à justiça. Uma das formas de violência punitiva, a mais comum talvez seja a violência punitiva, que é a violência que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Tenta vingar, tenta retaliar, tenta, que a gente depois vai falar até dessa história de guerra de torcidas e tal, são vinganças. Eu queria passar logo para a questão, no fundo, com a qual nós começamos a nossa conversa hoje, quer dizer, há uma preocupação da população, agora refletida no caso das autoridades federais, de criar um organismo
que lide com a questão de segurança pública. Nós vamos ver isso logo no segundo bloco do Globo News Painel. Nós voltamos num instantinho. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, que hoje discute violência com o antropólogo Rubens César Fernandes, o professor e sociólogo Cláudio Beato, o psicanalista Francisco Dalt e o jornalista Alberto Helena Júnior. Qual é a política, afinal, Cláudio, que um governo tem que adotar para lidar com a questão de segurança pública? Como eu dizia ao encerrar o primeiro bloco do programa, nós estamos agora diante de uma reunião que vai ter lugar em Brasília semana que vem para estabelecer uma política do governo federal em relação à segurança pública. E conforme nós estávamos dizendo logo no início, quer dizer, veja como essa discussão nos ocupa. Adianta mais uma instância para tratar disso? Eu acho que não adianta. Veja bem, política nessa área de segurança, nós temos dificuldade de várias ordens. Tá? Eu acho que nós temos dificuldade desde a questão propriamente conceitual do que é um problema de segurança pública. Né? Isso pode parecer uma questão acadêmica, mas ela tem impactos enormes sobre como você vai atuar em relação àquele problema. Né? E o que ocorre hoje é que realmente nós temos uma dificuldade de natureza cognitiva de definição do que é problema de segurança pública. Isso diz respeito, por exemplo, à ideia frequentemente recorrente de que esse é um problema a ser tratado pela polícia, equipando a polícia, e que tem fracassado de forma retumbante, particularmente no estado de São Paulo, né, que duplicou o número de viaturas, enfim, armou, provavelmente talvez a polícia mais bem equipada do Brasil hoje, e, no entanto, isso não tem tido resultado. Ou seja, o que você tem aí? Um problema justamente de ordem conceitual sobre como lidar com esse tipo de problema. De outro lado, né, nós também temos uma outra dificuldade daquele tipo de estratégia que se acredita que se você resolver os problemas econômicos, você vai resolver os problemas relativos à segurança. Isso não é verdade e nos últimos anos no Brasil tem se encarregado de mostrar isso de uma forma bastante dramática. Né? Nós temos melhorado vários indicadores sociais, no entanto os problemas de violência aumentaram. Tem dois pontos que ele levantou, Rubens, que você está pedindo a palavra, mas eu queria acrescentar o que você vai dizer e pedir que você comentasse. A dificuldade conceitual praticamente de definir o que é violência. Segundo, nem sempre melhorando os indicadores sociais, socioeconômicos, você tem uma causa imediata em melhorar os indicadores de criminalidade. Você comentaria isso além daquilo que você quer dizer? Sim, se você deixar, voltando à primeira pergunta, eu acho importante sim a questão da coordenação de políticas na área de segurança pública a nível federal. Porque hoje você tem uma série de agências, entendeu, que não se falam, que competem entre si e que se articulam mal. É preciso coordenar. Então, esse é um primeiro ponto. Tem Exército, Polícia Federal, não é? Tem o Gabinete de Segurança Institucional na presidência, você tem outros órgãos, quer dizer, isso aí precisa estar melhor coordenado, então a questão é importante. Segundo ponto é que na nossa história, segurança significava um assunto militar. O conceito, a direção, a competência, as instituições, quando você chega lá pertinho, tem um general do Exército comandando. Isso associava, ainda é bem assim. Isso, nada contra os generais, mas significava conceitualmente se pensar segurança pública de um ponto de vista militar. O que é um tremendo de um erro, porque a segurança é micro, é sempre confusão local, pequena, miúda, não é macro, não é exército, não são grandes organizações, são microconflitos. É mais perto de epidemia e saúde pública do que de exército e guerra. Não é?
Então eu acho que a migração dessa questão para um ambiente civil, tipo do Ministério da Justiça, é importante. Agora, tendo que dar competência. Porque você chega no Ministério da Justiça hoje, e existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e ela não tem nada, não está equipada, não tem recurso, não tem autoridade, entendeu? Não tem como fazer. Quem tem o General Cardoso, ele está organizado. Então a tentação do presidente é entregar para o General Cardoso, porque chega lá tem um bocado de gente trabalhando. Peraí, nós vamos voltar a isso já mesmo. Eu queria colocar alguns outros dados de outros países que mexeram com o problema de segurança pública. Por exemplo, em Nova York, que ficou tão famosa com a política de tolerância zero, ela reduziu drasticamente os índices de criminalidade. Os homicídios, por exemplo, caíram de 2.300 em 92 para 633 em 98. Os roubos e furtos de carros diminuíram em 50%. Mas os números mostram também que existem diferenças fundamentais entre as polícias de Nova York e, por exemplo, do Rio de Janeiro. Vamos ver algum desses números. Nova York tem 40 mil policiais, o que dá um índice de um policial para 186 pessoas. O estado do Rio tem 38.500 policiais civis e militares, um policial para 353 pessoas. Em Nova York, todas as centrais de polícia são computadorizadas e ligadas a uma central. No Rio, as unidades policiais ainda não são computadorizadas. Em Nova York, um patrulheiro iniciante ganha $3.000, cerca de R$5.400. E um capitão da polícia em Nova York ganha $4.500, mais de R$8.000 por mês. No Rio, o salário inicial de um policial civil é de R$400. No fim de carreira, sobe para R$700 e um PM ganha R$400 por mês. Em 98, foram registrados 633 homicídios na cidade de Nova York, o que dá 1,7 por dia. No mesmo ano, no estado do Rio, foram registrados 5.741 homicídios, o que dá 15,7 por dia. Os números são muito claros em relação a como que a força policial é tratada, mas também muito claro, por outro lado, da decisão das autoridades. Você mesmo dizia agora há pouco, Cláudio, equipar a polícia apenas não adianta. Não adianta. O caso de Nova York, inclusive, é muito interessante, porque existe uma certa mistificação aqui no Brasil. Vamos dizer que nós traduzimos a experiência de Nova York em termos, vamos dizer, do seu aspecto mais bastardo, que é a política de tolerância zero, que é o que menos deu certo em Nova York. Na verdade, a política de tolerância zero, o que gerou foi... certo com o nome errado? Não, na verdade, o que você tem, a política de Nova York já tem um processo de mais de 20 anos de modificação. Eu acho que aí eu poderia até pegar um gancho aqui para o segundo aspecto que é importante em relação à questão de segurança, que no Brasil também é dramático, é imediatismo. Ou seja, políticas nessa área nunca vão ser feitas em 4 anos, são políticas que demoram são de polícia que demoram 20, 30 anos. Então, o caso da polícia de Nova York, embora Giuliani tenha capitalizado muito bem aquilo em seu favor, é na verdade um processo que vem desde o Jenkins, lá que me parece, nos anos 70, né, de reforma da polícia. Um outro aspecto... político nenhum vai ganhar a eleição se disser isso. É verdade, mas é claro. Porque 20 anos ninguém aguenta esperar. Ninguém aguenta esperar. E não se deve esperar, eu acho, cara, mesmo porque você tem coisas mais imediatas que podem ser feitas. Uma delas... Por exemplo, vamos lá, vamos ao prático. Não, por exemplo, eu acho que a questão hoje de você tratar a informação de uma forma mais adequada é fundamental para você estabelecer qualquer política de segurança, inclusive para poder você ter o diagnóstico adequado, inclusive para você ter uma noção de aonde você quer chegar. No caso de Nova York, por exemplo, foi o Compstat que fez isso, que é um centro de análise de crimes. É um grande centro com mapas muito parecido, né, com o que a gente está tentando implementar em Nova York, com uma equipe debruçada sobre aqueles dados, aquelas estatísticas de mapas. Isso pode ter tido um efeito talvez mais importante, né, do que a política de tolerância zero. O outro aspecto é o poder que o chefe de polícia tem em Nova York. Ele é quase que uma espécie de mini-prefeito, né? Ele pode atuar, por exemplo, em cima dos lotes vagos, de mandar pintar muro, de acionar a prefeitura para... Isso também tem um efeito extremamente importante, ou seja, ele quase que faz uma política urbana que é fundamental para você tratar de problemas de criminalidade, né? Hoje eu diria até que é a prefeitura que tem os instrumentos mais importantes para lidar com problemas de criminalidade. Rubem, depois das crises que nós vimos recentemente no Rio de Janeiro, ligadas justamente à cúpula da polícia, dar poder ao chefe de polícia seria um bom caminho? Olha, eu acho importante separar, não é, mais a polícia da política, entendeu? Ela ser menos dependente do governador. Na nossa tradição, a polícia militar, sobretudo, é um braço
quase que armado do governador, não é? Vem lá de trás da nossa história. E eu acho que isso aí dificulta, porque você perde continuidade, você perde planejamento, você perde capacidade de ter uma... Quer dizer, no fundo, se eu estou interpretando corretamente o que você está dizendo, a polícia precisa de mais poder de ação, porém também mais independência. Exato. E mais controles externos, não é? Que não são só do governador, são da Assembleia, do Parlamento, a ouvidoria, a corregedoria. Sobre se tem jeito, eu acho que sim, com toda certeza. A gente já viu acontecer isso em outros lugares do mundo e melhorar. É possível piorar, é possível melhorar. Isso a gente não fica parado, entendeu? Não há quem resista a ficar parado numa situação dessa. A gente foi capaz, depois de muita insistência, em lidar com a inflação. Isso é impressionante. Não é? Será que não seremos capazes de lidar com a nossa taxa de violência? Seremos capazes. No Rio de Janeiro, em 94, a gente estava com 78 por 100 mil habitantes. 78 homicídios por 100 mil. Ano passado, estávamos com 49 por 100 mil. Diminuiu, entendeu? É demais ainda, é demais. Não, mas tem diminuído. Nós temos a questão, pode diminuir mais. Nós temos a questão também do outro tipo de violência organizada, que eu queria pegar logo mais, mas antes de passar para esse segundo ponto central da nossa discussão, vamos ver outros assuntos que foram destaque da semana. Mau humor faz mal, em primeiro lugar, ao mal-humorado. Pesquisa americana mostra que explosivos e mal-humorados são mais suscetíveis a ataques cardíacos. Em Bruxelas, na Bélgica, um homem tentou atacar o casal real que recepcionava o rei da Espanha. Ele é um ex-padre, o mesmo que tentou matar o Papa em 1982 em Portugal. O Papa João Paulo II fez 80 anos e comemorou o aniversário com uma missa no Vaticano. Foi a maior missa concelebrada que a Praça de São Pedro já assistiu. Estudantes que participavam de uma passeata de grevistas em São Paulo bloquearam a Avenida Paulista e entraram em confronto com a tropa de choque da PM. 12 manifestantes e 5 policiais ficaram feridos. Morreu Domingos da Guia, um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Ele jogava na defesa e foi o capitão da seleção de 38. A morte de um ídolo do futebol, como Domingos da Guia, coincidiu com a morte de uma dessas pessoas anônimas que fazem os ídolos. O torcedor Alan Almeida, de 22 anos, foi morto a tiros no início desta semana. E foi morto só porque vestia a camisa do seu clube, o São Paulo, quando ao cruzar com um grupo de torcedores do Santos. Foi só mais um assassinato numa longa série de atos violentos envolvendo torcidas organizadas. Em 95, no Pacaembu, o time de júniores do São Paulo enfrentava o do Palmeiras. A torcida verde invadiu o campo e o que seria uma festa virou uma briga incontrolável. Um São Paulino foi assassinado. Este garoto, que cai junto ao alambrado, não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu no hospital. A maior das tragédias em campos de futebol aconteceu em Bruxelas, na Bélgica. Torcedores ingleses atacaram franceses e italianos durante o jogo entre o Juventus e o Liverpool em maio de 85. A TV mostra imagens dramáticas e violentas. 39 pessoas morreram no estádio, 400 ficaram feridas. Nascia aí a triste fama dos hooligans ingleses, considerados os torcedores mais violentos do mundo. A polícia inglesa iniciou uma campanha repressiva sem precedentes nos estádios de futebol. Mas a violência dos hooligans jamais foi contida e voltou com fúria na Copa de 98 na França. Em se tratando da Europa, esta semana a violência foi em Copenhagen, a capital da Dinamarca, palco da final da Copa da UEFA, entre o Arsenal da Inglaterra e o Galatasaray da Turquia. A briga começou antes mesmo do jogo. Ao final da partida, mais briga. Os hooligans não se conformaram em perder o título para um time turco. 13 torcedores ficaram feridos, 26 foram presos. Alberto, pelo que nós vimos através das imagens, São Paulo parece que está se empenhando em superar outras capitais da violência no futebol? Você sabe que São Paulo sempre teve essa característica, né? A torcida de São Paulo, mesmo no passado, ela sempre foi mais violenta que as demais torcidas do país. Eu me lembro, quando eu era menino, lá no Brás, que ia jogo de Palmeiras e Corinthians, o Caetano Pita, Canela Leão, os espanhóis, os italianos, quebravam um pau ali, rapaz, que ficava aquilo lotado de pau e pedra, fechava a rua do gasômetro, ninguém podia passar e tal. Mas é claro
que a violência foi tomando outras formas e foi ficando cada vez maior e mais sofisticada, né? Porque os caras fazem estratégias, essas torcidas organizadas, elas montam estratégias de ataque e tal, tem bomba, tem revólver, espingarda, tem tudo que você possa imaginar. E a coisa chegou realmente num ponto insuportável. O Ministério Público entrou a uma questão de uns 2, 3 anos atrás e proibiu a presença das torcidas uniformizadas nos estádios, em São Paulo. O sujeito é proibido de entrar com camisa do seu clube. Isso fez com que reduzisse muito as brigas nos estádios durante um certo tempo, mas agora já a coisa recrudesceu porque as torcidas elas são cassadas suas licenças de funcionamento pela justiça, mas logo depois elas se renovam, surgem com um outro nome, a torcida era Mancha Verde, virou Verde e Branca, a outra era Independente, ficou Independente e não sei o quê, enfim, e eles vão driblando a legislação e vão reaparecendo cada vez mais. É nesse ponto que eu queria insistir um pouco, Alberto. Durante a semana foi o grande assunto em São Paulo, essa questão da violência das torcidas organizadas. E uma das rádios em São Paulo, se não me engano, na quarta ou na quinta-feira, logo pela manhã, um dos programas mais populares, estava justamente comentando o seguinte: quando as autoridades entram nesse problema, elas dão a impressão daquele sujeito que é traído pela mulher e vende o sofá, achando que com isso ele vai resolver a situação. Você está justamente apontando esse lado, ou seja, o Ministério Público entra na questão, proíbe a torcida organizada. Como é que você vai proibir milhares de pessoas de se organizarem com a camisa do próprio clube? Agora, eu queria insistir nesse ponto. Você cita essa tradição paulista, como você acentuou, de briga de torcida. Mas isso não explica a violência de hoje. De onde que ela vem? A violência de hoje ela é muito maior e ela vem exatamente. Se você pegar, vai verificar, o pessoal da periferia que vai para os estádios. Então, imagine o seguinte, o que é na verdade o futebol? O futebol, o Dr. Dalton disse aí agora há pouco que a violência está no ADN lá primevo do homem, né? Isso está na nossa configuração orgânica e psicossocial. Agora, você imagina o futebol como sendo uma dramatização da guerra. O futebol é uma simulação de uma guerra. Você tem toda uma terminologia bélica, né? Estratégia, tática, atacar pelos flancos, ponta de lança. Você tem todo um signo, né? Uma simbologia, flâmulas, as bandeiras, até os nomes das torcidas, Legião, não sei o que, Dragões da Real, Legião de não sei o que. Tudo isso leva à ideia de hostes se combater. Tem o negócio das camisas e tal. Isso aí, ele tem o poder de sublimar uma guerra. Então, se você ia lá no estádio, num espaço muito democrático, ele ia lá, ele tinha sua catarse e, bom, ele guerreou, acabou a guerra, ninguém morreu, ninguém saiu ferido e foi para casa, o exército dele ganhou, perdeu. Isso aos poucos foi se transformando no oposto. Por quê? Porque hoje, o homem que estava no centro da questão, ele passou a ser deslocado e no centro da questão está a mensagem. Hoje, o que acontece na periferia de São Paulo ocorre com maior vitalidade, com maior vigor dentro dos estádios, porque é onde os opostos se encontram. É um espaço livre para o confronto. Alberto, só um instantinho. Você provocou aqui uma reação entusiasmada do nosso psicanalista. Por quê? Bom, primeiro, o Alberto está roubando, está me roubando. Esse assunto é meu, pô. Segundo, essa história realmente, você vai dizer talvez que o psicanalista só pensa naquilo, mas o negócio é sexo. Esse negócio tem a ver com sexo. Ou seja, por que a gente guerreia? Por que se guerreia desde o começo da história da humanidade? Para ter mais território, para ter a mulher do inimigo e para ter mais poder. Né? E com mais poder, o que você faz? Pergunta ao Bill Clinton o que ele faz com mais poder. Você faz mais sexo. Então, a luta por proeminência social, que como bem disse o Helena, é estilizada dentro de uma torcida, ela está no nosso dia a dia micro, na afirmação de que eu sou melhor que você.
Se você reparar, a maior brincadeira mais comum entre adolescentes, quando se fala de futebol, é sacanear e humilhar o outro. Aí é que eu, se eu me permitir, deixou de ser eu sou melhor do que você e passou a ser você é pior do que eu. Deixou de haver aquela coisa de dizer assim, bom, eu represento, eu me identifico com o meu time, eu sou melhor. Então eu estou aqui para torcer para que meu time ganhe. Se meu time perder, eu fico chateado, fico triste e tal, vou para casa, mas eu tenho a convicção de que ele é melhor, ele vai ganhar na outra rodada e tudo bem. Não. Hoje o que se vê, sobretudo em São Paulo, é um ódio, uma verdadeira, um ódio incontrolável contra o adversário. O centro da discussão deixou de ser o meu time é melhor, mas é dizer que eu quero que o seu time perca. Eu quero que você vá para o inferno, eu quero que o teu time seja destruído, seja acabado, humilhado, enfim. Alberto. É isso que cria mais o antagonismo, porque você vê, só para dar um fechinho nisso, aos gritos de guerra hoje, dos torcedores, não são os gritos de meu time é uma maravilha, prepare-se que eu vou matar o que você não presta. Alberto, só um momento. Você e o Dalton estão fazendo já um novo programa e eu tenho que acabar esse. Então eu peço perdão pela interrupção, passo para o Rubem, que está aqui querendo fazer algumas considerações finais, e aviso que nós vamos ter que encerrar e que esse tema, sexo, violência, futebol, é um próximo programa possivelmente. Rubem, por favor. Veja só, eu acho que tudo isso é fascinante, só que é uma guerra regrada. E regras que todos conhecem, carteirada no meio do jogo não dá, é complicado. Se o juiz não marca o pênalti, há um protesto geral, porque todo mundo conhece essa regra. Então eu acho que justamente é um espetáculo fascinante, um programa fascinante que você está preparando, porque mostra todo o potencial disso. Não, eles estão preparando. É o potencial de você dramatizar, né, a vida humana, a sociedade, num ambiente regrado, num ambiente que pode ser democrático, num ambiente que pode ser mais positivo. Na Inglaterra, a taxa de violência no futebol baixou tremendamente. Eles fizeram um programa que em 9 anos teve sucessos fantásticos. É possível reduzir isso. Em outro lugar a gente vê que, apesar de toda a competitividade, como os Estados Unidos fazem aquela festa, aquelas moças todas. Você tem jeito de lidar com essa emoção, canalizando para um modo mais positivo. Na Inglaterra, a polícia concentra no acesso ao estádio, porque dentro do estádio é acabar até com as barreiras. Já não tem a separação entre a torcida e o campo de futebol. Né? Então a polícia também acompanha os torcedores, sabe os pontos, porque tem mapeado e tudo isso. Então é possível, é urgente, é matéria que todos têm que se envolver, a imprensa tem que se envolver para usar outras linguagens, não só guerreiras, e assim vai. Cláudio, suas considerações finais, por favor. Eu acho que com relação à violência do futebol é esse o ponto. É muito arriscado você tentar mudar as pessoas e nem sei se é desejável. Eu pessoalmente gosto muito desse clima, que envolve as torcidas. Agora é possível sim você, vamos dizer, gerenciar aquilo de uma maneira melhor do que o que aconteceu na Inglaterra em termos de acesso, de vias de acesso. Bom, tudo que nós vimos no programa hoje nos levou à conclusão de que nós precisamos de um segundo para tratar agora não só da violência como questão de segurança pública, mas também, aproveitando tudo que foi dito aqui pelos nossos convidados, a violência também como um fator intrínseco no nosso comportamento. Hoje, o Globo News Painel fica por aqui. Agradecemos a presença aqui no estúdio do Rio do antropólogo Rubem César Fernandes, diretor do Viva Rio, do professor Cláudio Beato, da UFMG, e do psicanalista Francisco Dalton. E em São Paulo, do jornalista Alberto Helena Júnior, do Diário Popular. E agradecemos especialmente a você, assinante. E ficamos agora com as imagens que marcaram a semana.